Está escrito assim: estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, mestre, agora os judeus procuram apedrejar-te e torna para lá. Jesus respondeu: há 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar à noite, tropeça porque nele não há luz. Assim falou e depois ele disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: o Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Versículo 17. Chegando Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, em Betânia. E muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e quem crê em mim, e ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Também está minha sobrinha, né? Deus abençoe, Juscelia. E nós alegramos muito. Queridos, que palavra, hein? O homem, desde os seus primórdios, ou desde o seu tempo de início, o homem vem fracassando no seu compromisso com Deus. O homem vem fracassando desde o começo da primeira dispensação, na dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. O homem veio fracassando, mas quando nós chegamos na dispensação da graça, cumpre-se a profecia que está no livro de Isaías, que um menino nasceu e o filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nasce Jesus com uma missão de resgatar o relacionamento do homem para com Deus, de resgatar de novo a aliança que fora quebrada através do seu sangue. É visto que no Antigo Testamento a aliança se fazia pelo sangue de animais, pelo sangue de ovelhas, pelo sangue de um animal. Mas agora na dispensação da graça é o próprio sangue de Jesus que vai se fazer presente para resgatar esta aliança, para resgatar esse relacionamento. É bem verdade que eu e você precisamos entender que o que Deus procura neste século que nós estamos é ter relacionamento. Pastor, e como se adquire relacionamento? Só existe 2 formas. Primeiro, através da oração. Segundo, através da intimidade. Se você entender isso nesta noite, que você precisa relacionar através da intimidade, da oração, não é para ser visto pelos homens, não é para que alguém nos aplauda, não é para que alguém nos veja, não é para que alguém, aleluia, denote, aleluia, nos dê atenção, não. Mas é quando você entra dentro do teu quarto, fecha a porta, na intimidade, fala com Deus, e Deus se coloca no céu para te responder. Ele se coloca... Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo que Deus trouxe você aqui hoje para dizer que está dando para você a oportunidade de você resgatar a aliança quebrada. Está dando a oportunidade de você se relacionar com Ele.
dele. Está dando a oportunidade de você voltar da onde você parou. Pastor, eu pregava, não prego mais. Pastor, eu pregava, não prego mais. Pastor, eu cantava, não canto mais. Pastor, eu louvava, não louvo mais. Pastor, eu evangelizava, não evangelizo mais. Então hoje é a oportunidade de você lembrar de onde você caiu, de você lembrar de onde Deus te tirou, de você lembrar de onde Deus te resgatou, de você lembrar de onde Ele te buscou, para que você volte a relacionar, para que você volte a conversar com Ele, para que você volte a orar, para que você volte a pregar, para que você volte a... Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo para alguém aqui hoje, que nesta noite Ele vai descer aqui, para resgatar o relacionamento, para resgatar o tempo perdido. Nesta noite eu estou dizendo para você, que Ele não quer que você viva de aparência, mas Ele quer que você viva de verdade. E se isso é verdade, e você veio aqui nesta condição, eu quero que você levante a mão para cima e diga a Deus, aleluia, o meu relacionamento será restaurado, e aplauda o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Queridos, então a Bíblia diz que cumpre-se a profecia. O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, agora resgata de volta o relacionamento perdido. Agora Ele resgata a aliança, e agora ela não é feita pelo sangue de animais, agora ela é feita pelo sangue de Jesus Cristo. Ela é feita pelo sangue do Cordeiro. O sangue de animal perecia, o sangue dos animais não resolvia, o sangue do animal não fazia e não acontecia nada, mas agora o sangue verdadeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue principal, o sangue de Jesus veio nos resgatar do império das trevas. A Bíblia diz em Deuteronômio 6:21 e Colossenses 1:13-14 que nós éramos escravos de Faraó no Egito, nós éramos escravos do império das trevas, mas Ele nos resgatou para o reino do Filho do seu amor, aonde nós recebemos o perdão dos nossos pecados, a saber, a remissão pelo teu sangue. Esta é a nova aliança, esta é o novo propósito, esse é o novo projeto, esse é o novo investimento. Se o sangue de animal não resolveu, então Ele resolveu dar o seu sangue. Se o sangue do bode não resolveu, Ele resolveu dar. É engraçado que quando eu vejo uma situação como essa, eu olho para Satanás. Satanás querendo imitar a Deus, ele mata o sangue de galinha, ele mata a galinha preta, vela, ele acende vela vermelha, ele coloca o sangue de animal, achando que vai dar para o homem felicidade e alegria, mas não resolve, é só temporário, não tem valia nenhuma, ele resolve momentâneo. Mas quando o sangue de Jesus desceu, quando na cruz do Calvário Ele foi pregado, quando o sangue escorreu nas suas vestes, quando o sangue foi vertido, Ele disse: eu trago uma nova aliança, eu trago uma nova proposta, eu trago um novo entendimento, eu trago uma nova oportunidade. E se você está aqui, é porque deu resultado. Se você está aqui, é porque deu resultado. Se você está aqui, é porque o resultado deste sangue foi a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus parentes. Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo que este sangue Ele revelou na cruz para que você hoje estivesse aqui. E se o seu marido, o seu filho ainda não está, eu tenho uma notícia do céu para te dar. Ele ainda vai chegar aonde você quer que Ele chega, porque este sangue não falha, porque este sangue não perece, porque este sangue é verdadeiro, porque este sangue tem poder. A aliança com o animal falhou, a aliança, aleluia, o sangue de animal falhou, mas o sangue de Jesus ainda tem poder, ainda tem poder, ainda tem poder, ainda tem poder. Deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver quem acredita. Eu estou dizendo para você, pode alguém
alguém dizer, não serve para nada, não adianta, nasceu torto, vai morrer torto. Pode alguém dizer para você, o seu filho vai morrer nas drogas, o seu filho vai morrer na cachaça. Quando eu digo de alguém que diz assim, eu lembro de Zaqueu. Todo mundo apontava Zaqueu e dizia, é ladrão, é isso, é vagabundo, não presta, é aquilo. Enquanto as pessoas olhavam para Zaqueu, no momento, Jesus olhava e dizia, pode ser tudo isso hoje, mas para mim é um vaso escolhido. Daqui a pouco ele receberá a notícia do sangue, daqui a pouco ele receberá a notícia da nova aliança, e é essa aliança que vai transformar a sua vida. Arabando que plomandará sai. Eu estou sentindo ele, quem está? Oh, aleluia. Eu não sei que jeito você entrou, mas eu tenho uma notícia para te dar. Ele vai resgatar, ele vai te resgatar, ele vai resgatar o teu filho, ele vai resgatar a tua família, ele vai resgatar, porque o sangue foi vertido. Aleluia. O sangue desce e uma nova aliança começa. Aliança perfeita. Queridos, esse que vem na dispensação da graça, restaurando a comunicação, o diálogo. Esse que vem mudar a sociedade do seu tempo. Ele tem amigos. E um dos seus amigos é Lázaro. É Marta e Maria. Sabe aquele amigo que você tem a liberdade? Era Marta e Maria. Jesus dormia na casa deles, almoçava, jantava e tomava café. Era alguém que tinha intimidade. E o que a igreja precisa desses dias é de intimidade. A igreja precisa resgatar os seus valores. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela estava unida na comunhão, na dedicação, no partir do pão. Era esta a igreja que tinha intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Mas em especial esta família, Lázaro, Marta e Maria, fazia questão que Jesus dormisse em casa, dormisse na própria casa deles, seus amigos íntimos. Segundo a história, se você buscar, você vai ver que Jesus tinha uma liberdade de chegar na casa de Marta e Maria e deitar-se no melhor lugar e contar as suas intimidades dentro daquela casa para aquele ou para aquela família. E a Bíblia diz que aconteceu um fato, porque acontecer coisas na caminhada é normal, é natural que aconteça. Lutas. Quem não passa por guerra? Quem não passa por situações adversas? Quem não passa por um tempo de tempestade, de luta, de adversidade, dificuldade, até mesmo junto com o seu cônjuge? Então nós temos isso e acontece muito. E agora a Bíblia diz que esta família, o seu amigo pessoal, adoece de uma enfermidade. E como homem, como ser humano, fadado aos problemas desta vida, da qual eu e você passa todo dia, quando não é no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa, todos nós vivemos. E o que não dizer nesse tempo presente, do qual nós estamos a era da tecnologia, da informação, o poder da comunicação em velocidade, quase que na luz, no flash de abrir e fechar dos olhos. A informação que temos nesse tempo presente, as distrações, as coisas desse mundo, os aparelhos eletrônicos, tudo isso que vem para nos tirar o relacionamento da gente com Deus.
No tempo presente que estamos, querido, muitas das vezes deixamos de vir ao culto porque tem uma programação especial na televisão, tem uma programação especial que nós queremos ver. Então, estas são as distrações que o diabo tem implantado, tem colocado no nosso meio, no meio da igreja. Quantas pessoas poderiam estar, mas por causa de desculpas esfarrapadas, por causa de situações corriqueiras que acontecem na vida do ser humano, elas deixam de vir ao culto por aquilo e aquilo outro. E quando elas deixam de vir ao culto, elas estão deixando de relacionar com o próprio Deus. Por quê, pastor? Porque nós temos 7 dias. Nós temos 7 dias na semana. E às vezes nós deixamos para vir no único dia. Num domingo. Por quê? Porque nós estamos nos envolvendo com as distrações dessa vida, desta terra. As coisas desse mundo. Mas o problema também chegou na casa de Marta e Maria, porque Lázaro ficou doente. Lázaro ficou. E a Bíblia diz que quando Lázaro fica doente, a preocupação de Marta e Maria é grande. Porque além de ser o único homem da família, também é um dos provedores da casa. Porque possivelmente esta família era uma família de empresários, produtores de azeite de oliva. E quem sabe fosse Lázaro, por causa do tempo em que estava, onde se valorizava muito o homem e pouco a mulher, talvez fosse o chefe da casa, o chefe da empresa, o chefe dos seus negócios, mas agora a Bíblia diz que ele foi acometido de uma enfermidade. E quem não está sujeito a passar por algum tipo de problema que os deixe incapacitado de fazer aquilo que lhe é melhor habilidoso, naquilo que ele é melhor habilidoso para fazer? E a Bíblia diz que a doença chega e a situação vai se agravando. Bem, no princípio talvez fosse alguma coisa parecida ser simples, mas a notícia é que ele está doente e agora os dias vão passando, as horas vão passando, e em vez de Lázaro melhorar com um chazinho daqui, com um chazinho dali ou com um remedinho daqui, a Bíblia diz que ele foi piorando até o ponto de trazer uma preocupação para casa. Ah, meu Deus do céu! Talvez você entrou aqui nesta noite preocupado, aleluia, com alguém que está na tua casa causando uma situação, um problema, uma dificuldade, uma adversidade. Talvez você entrou aqui preocupado, mas fica tranquilo, porque o Deus da seara, o dono da vida, o dono do sangue, o sangue do Cordeiro, a aliança perfeita, Ele está aqui. Enquanto você está aqui, Ele já está preparando a situação, Ele já está movendo a situação, Ele já está movendo para que você, aleluia, encontre a resposta e volta levando a sua bênção para que a notícia chegue lá antes de você. E a Bíblia vai dizer, queridos, que as preocupações daquela família chegam em uma situação que não dá mais para ficar quieto, tem que fazer alguma coisa. Não dá mais para confiar apenas nos métodos humanos. Tem que fazer alguma coisa a mais. Tem que mudar-se a estratégia. E eu digo para você nesta noite, às vezes é preciso que a gente mude as nossas estratégias para ver o céu abrir, para ver o céu se, aleluia, clarear, para que Deus traga a resposta. E a Bíblia diz que o tempo passou e Lázaro cada vez pior. E agora a Marta chama, em comum acordo com Maria, chama o empregado, o funcionário, e diz assim: vai até Jesus e você vai levar o recado. Não é para falar mais e não é para falar menos. E o recado é: diga para Jesus assim, ó, a notícia é, diga para Jesus que Lázaro, o teu amigo, olha que coisa forte.
o teu amigo. Nós precisamos ser amigo de Jesus. E para ser amigo de Jesus tem que ter relacionamento e intimidade. Para ser amigo de Jesus tem que ter relacionamento, intimidade. E a Bíblia diz que a notícia chega e a notícia é: Lázaro, o teu amigo está doente. Aleluia! Veja o que a Bíblia diz. No versículo 3, mandaram-lhe as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Mandaram uma notícia. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte. Escute, presta, entra comigo no texto. Entra comigo na história. Você está lá na sua casa, está passando por uma situação difícil. Manda recado para alguém que pode solucionar o seu problema. E aí o amigo manda outro recado dizendo: diga para elas que essa enfermidade não é para morte. Olha isso. Imagina você que quando esta mulher, ou quando esse empregado chega até a casa de Marta e Maria, diz: Maria, fica tranquila, viu? Fica tranquila porque Jesus já falou, não é para morrer, a enfermidade não é para morte. Imagina Maria agora: não, então vamos comemorar, vamos fazer um café, vamos aqui preparar um banquete, está tranquilo, o negócio está com Deus, o negócio está na mão de Deus, pode ficar tranquilo, porque Jesus trouxe o recado. Imagina Maria chamando: ei Marta, vem cá minha filha, porque o empregado já chegou. E a notícia qual é? Qual é, Maria, a notícia? Jesus mandou dizer: minha filha, você não vai acreditar o que é. Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, pode ficar tranquilo, volta a lavar roupa, volta a lavar vasilha, faz aí até um almoço melhor, porque se Jesus falou, daqui a pouco o negócio está resolvido. E a Bíblia diz que vai passando o tempo, vai passando as horas, Jesus não chega, e Lázaro vai piorando, daqui a pouco não tem mais jeito, e a Bíblia diz que Lázaro morreu. E agora, pastor, como é que fica? Entre a palavra de Jesus e o milagre da cura, como é que fica? No que acreditar? Porque às vezes, queridos, a gente até recebe uma profecia, uma palavra, mas parece que não está dando certo, está ficando pior, a situação está ficando pior, e parece que você começa a entrar em desespero. E foi exatamente isso que aconteceu naquela família. Daqui a pouco elas tranquilas, porque Jesus mandou uma palavra, que Lázaro não vai morrer, está tudo tranquilo, e daqui a pouco a situação de Lázaro piora, e daqui a pouco, aleluia, corta-se o fôlego de vida, e Marta fica sem entender, numa confusão, porque o meu Deus é assim. O meu Deus complica. O meu Deus complica. Depois ele descomplica e ele ainda explica porque complicou. Não, você não está entendendo. O meu Deus complica, depois o meu Deus descomplica, e depois ele explica porque ele complicou. Porque quando eu e você estamos na mão de Deus, porque quando eu e você e a tua casa está na mão de Deus, pode alguém dizer que está tudo perdido, pode alguém dizer que não tem solução, mas eu trago uma boa notícia: ele ainda tem o controle, ele ainda tem a chave, ele ainda manda no inferno, ele ainda manda no céu, ele ainda manda na terra. E se ele liberou uma palavra, pode deixar complicar, porque ele vai descer para descomplicar e explicar porque complicou. Não, você não está entendendo. Talvez você entrou aqui nesta noite, a coisa está complicada, fica tranquilo, porque ele tem o controle. Daqui a pouco ele vem descomplicar e ainda vai te deixar com a explicação. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que na tua casa o diabo não vai destruir, na tua casa Satanás não vai destruir, na tua casa o diabo não vai aprontar, não vai fazer gracinha, brincadeira com seus filhos, se andar e ficar do mesmo jeito, não. Quando ele liberar a palavra, ele vai descomplicar esta situação. Aleluia. Escute,
Imagina comigo agora o diálogo, a conversa. Marta, o que é que aconteceu? Maria, o que é que aconteceu? Olha para o nosso irmão aí na cama gelada, na pedra gelada. E Jesus disse que ia chegar, ia curar. E Jesus nem veio, mandou uma nota. Se fosse hoje em dia uma nota de imprensa dizendo que Lázaro ia ficar bom. E agora, Marta, o que é que aconteceu? Nós confiou tanto em Jesus, a gente andou, dei cama para ele, andou junto com a gente, dormiu dentro do nosso quarto, almoçava conosco, dormia aqui dentro. Agora Lázaro, que era amigo dele, a gente que era amigo, Lázaro está morto. O que a gente vai fazer? Já passou a hora demais, não tem como esperar mais, não dá, já é tarde. Lembra, queridos, quando alguém disse: ei, Jesus, despede essa multidão que já é tarde. Tarde para alguém, tarde para você, mas para ele, se for necessário, ele faz o sol retroceder para cumprir a sua palavra, para cumprir a sua promessa. Eu estou dizendo para alguém que está achando que a promessa está morrendo, que está achando que a promessa já se foi. Não sei se foi ou se está morrendo ou se já morreu, mas o meu Deus ressuscita promessa. O meu Deus ainda ressuscita. Ele ainda é o mesmo. O seu sangue ainda é o mesmo. O seu poder ainda é o mesmo. A sua unção ainda é a mesma. O óleo ainda é o mesmo. Eu estou dizendo para alguém: por enquanto tiver vaso na terra, tem azeite para descer, tem azeite para descer, tem azeite para descer, tem azeite para descer. Ramandui que é sé. Eu estou sentindo ele. Quem está sentindo, vai dando glória. Quem está sentindo, vai dando glória, vai dando aleluia. Esse lugar aqui não é cemitério. Esse lugar aqui não é cemitério. Aqui é lugar de vivo. Então, meu filho, glorifica, porque quando você glorifica, o céu abre. Quando você glorifica, ele desce. Quando você glorifica, o sangue dele é aspergido. Eu estou sentindo, eu vou dar lugar. A notícia é: não dá para esperar mais. O que a gente vai fazer? Já deu 2 dias, 3 dias, nada. Vamos enterrar. Leva Lázaro para a sepultura e enterra. E daqui a pouco, depois de alguns dias, Jesus chegou. Eu estou dizendo para você: Jesus não chega tarde e nem adiantado. Jesus não chega atrasado. Ele chega no tempo oportuno. Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo que não está tarde para ele cumprir a promessa que ele te fez. Não está tarde para ele salvar o teu filho. Não está tarde para ele salvar o teu casamento. Não está tarde para ele renovar a aliança. Não está tarde para ele relacionar com você. Não está tarde ainda, não está tarde. Eu estou dizendo para alguém: Deus trouxe alguém aqui para que eu dissesse que ainda não chegou o tempo de ele trabalhar, mas quando ele chegar o tempo, ele resgata, ele resgata, ele resgata, ele resgata a aliança, ele resgata a intimidade. Ei, não chegou o tempo, porque no tempo de Deus, o inferno tem que obedecer e dar lugar à palavra da profecia revelada. Ramandoia sai, Nike Amandora sai. Eita glória! Quando Jesus chega, lá vem Jesus, tranquilo e manso como ele é. Por quê, pastor? Porque ele disse: aprendei de mim que sou manso. Lá vem Jesus, aquela tranquilidade, com discípulo, plá, os discípulos não estão entendendo nada, porque não é para entender. Tem coisa que não é para entender. Tem coisa para a gente aceitar, queridos. Tem coisa que não é para você entender, não. É só para você aceitar e deixar com ele. Deixar na mão dele, deixar que ele resolve. Não é para entender. Lá vem. A Bíblia diz que lá vem Jesus tranquilo. Aí as notícias, o povo sai correndo e diz: Marta, 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 Marta.
Jesus está vindo e Marta sai de desespero. E a primeira coisa que Marta chega e fala assim para ele: ó, eu vou te dar duas diferenças de relacionamento. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas dizem que nós temos que cobrar dele. Mas olha a diferença dessas duas pessoas. Quando Marta chega, ela chega e aponta para Jesus e disse assim: se o Senhor tivesse vindo quando nós mandou chamar, quando a gente te avisou, quando a gente avisou o Senhor, meu irmão não teria morrido, meu irmão estava aqui entre a gente, meu irmão estava em casa trazendo a alegria da família, mas o Senhor não veio quando a gente chamou, e ele era teu amigo, ele era alguém que andava junto com o Senhor, que o Senhor tinha liberdade, mas o Senhor não veio. Aí Jesus diz: Marta, a Bíblia diz: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora tudo quanto tu pedires a Deus, Ele te concederá. Aí Jesus diz: teu irmão vai ressuscitar. Só que ela já sabia da história, que quando Jesus morresse, Ele ia ressuscitar, e nós iríamos ressuscitar para o juízo, ou para a salvação ou condenação. Ele diz: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição, a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus está falando da morte eterna. Ela disse: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus. Dito isso, partiu, chamou em segredo Maria, está dizendo, e disse: sua irmã, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e manda te chamar. Quem tem relacionamento com Deus, ele faz de questão de dizer: ei, meu filho, vem para o secreto, vem para a oração, vem para a adoração, deixa Deus. Ei, não, você não está entendendo. Eu estou dizendo para você que quem tem a intimidade com Ele, Ele chama para o secreto. Eu te quero mais profundo, eu te quero mais no fundo. Lembra quando Deus pega Ezequiel na beira do rio Quebar, dá ele uma visão. Ezequiel entra dentro do rio, e quando Ezequiel entra dentro do rio, ele começa com as águas dando pelos artelos, pelos joelhos, pelos lombos, até que ele não consegue mais andar por conta própria. Agora é o rio que vai levar ele e fazer dele o que ele quer. O que ele está dizendo, o que Jesus está dizendo é: quem tem relacionamento e entra no profundo comigo, fica tranquilo que eu mando chamar, eu chamo para intimidade, eu chamo para profundidade. Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo para alguém aqui nesta noite: a única coisa que você precisa é de intimidade, relacionamento, é ter vida de comunhão, de oração. E você precisa estar no secreto, na intimidade com Ele. Eu estou dizendo que Deus está chamando a igreja para a intimidade. Eu estou dizendo que a igreja precisa voltar a orar. Eu estou dizendo que a igreja precisa voltar a trabalhar. Eu estou dizendo que a igreja precisa voltar a jejuar. Eu estou dizendo que a igreja precisa voltar a sacrificar na madrugada, na oração, no compromisso, na intimidade. Porque quando você fizer isso, meu filho, o céu vai se abrir, ele vai descer e a resposta vai chegar. Arabai, estou com vontade de pregar. Ela disse: se o Senhor tivesse vindo. Aí Jesus mandou chamar. Aí Jesus chama. Aí alguém chega: Maria, Jesus está te chamando. Mas ele diz: já chegou? Chegou, Maria. Aí na frente. A Bíblia diz que Maria chega. E aqui está a diferença. Ela chega, ela prostra. Primeiro, antes de pedir, ela adora. Não, você não está entendendo. Primeiro, antes dela pedir, ela prostra e adora. Porque o poder da adoração é capaz de trazer o céu para pertinho da gente. Ela prostra e adora. Ana subia todo dia, todo ano, para oferecer o sacrifício. Mas o dia que ela entrou dentro do santuário e prostrou,
o céu parou. E ele ficou de pé. E ele disse: a tua petição foi concedida. Quando eu e você aprender a chamar a atenção desse Deus, aprender a entrar na intimidade com Ele, não tem resposta que Ele não te traga. Porque Ele mesmo foi quem disse: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Ela chegou e o que ela fez, igreja? Ela prostrou, ela adorou, ela derramou as suas lágrimas nos pés dele. E o problema da igreja de hoje é isso. Vou falar. É porque a igreja está perdendo a característica de adoração. E adoração não é só instrumento, queridos. Adoração não é só cantar na frente, louvar. Não, adoração é lágrimas no chão. Lágrimas e joelho curvado, joelhos dobrados. Isso é adoração. E foi exatamente isso que Maria chegou e a Bíblia diz que ela prostrou e começou a adorar, chorar. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus chorou, porque ela conseguiu trazer o poder da adoração. Foi tão forte que tocou o coração do Mestre Jesus, que ele começou a derramar as suas lágrimas. A igreja precisa voltar, querido. A igreja precisa voltar a andar com o lenço no bolso. No meu tempo, o pastor não sabia falar direito, era Genésio, Erexodo, mas o pastor carregava o lenço no bolso. E quando o pastor dobrava, a igreja chorava, dobrava o joelho, a igreja deixava as suas lágrimas descer. E quando o pastor pegava o microfone, ele não falava sobre teologia, escatologia, ele não falava, aleluia, sobre, aleluia, filosofias humanas. Não, eu quero falar da sagacidade de um Deus eterno que implantou seu sistema filosófico cristão para nos levar a um nível superior de sua existência. Não era isso não, querido. O pastor dizia: Jesus está aqui. O paralítico andava. Jesus está aqui. Batizava com o Espírito Santo. Jesus está aqui. A igreja entrava no mistério. Jesus está aqui. E a igreja começava a adorar. E o poder de Deus descia. As lágrimas desciam. E daqui a pouco o paralítico está andando. O surdo está ouvindo. O cego está enxergando. Por quê, pastor? Porque tinha intimidade, tinha relacionamento, tinha oração, tinha, aleluia, adoração. Aí ele está aqui. Ramandarassuriando comandaias. Maria prostrou, adorou, chorou, chamou a atenção do mestre. Jesus chorou e disse: aonde foi que colocou? Aí Marta falou: mas agora não adianta mais, né? Já passou 4 dias, está cheirando mal, o defunto já está desintegrando as suas vísceras, já está acabando tudo. Já não tem jeito mais, Jesus. Não dá mais, não dá para fazer mais nada. E quem disse que existe tempo perdido para Deus, amado? Quem disse que existe tempo passado para Deus? Ei, Ele ainda é o mesmo, Ele não muda, não há sombra e nem a variação. Ele ainda continua sendo Deus da mesma forma. É você que mudou, sou eu que mudei, somos nós que mudamos. Ele permanece fiel, sendo fiel quem Ele é. Ela prostrou e Jesus perguntou: aonde que foi? E a Bíblia diz que eles disseram: não, já de 4 dias não tem mais jeito. Está tarde demais. Talvez é isso que você tenha ouvido nesses últimos dias. Não adianta mais. Fique de pé. Talvez é o que você tenha ouvido. Não dá mais. É tarde demais. Aleluias. Mas eu tenho uma notícia para você. Volte a derramar as suas lágrimas.
Volte a sacrificar, mude as suas estratégias. Jesus foi o primeiro a dizer para os discípulos quando estava lavando a rede. Pedro pescou, pesquei, não peguei nada, trabalhamos a noite toda, nada pescamos. Aí Jesus disse, volte meu filho do começo. Volte de novo. Se é necessário, querido, volte de novo. Se necessário volte a chorar, volte a orar, volte a buscar. Quando você converteu, volte a buscar a presença de Deus. Ah, meu pastor, mas não dá. Pedro disse, a noite inteira pescamos. Aí Jesus disse, muda a estratégia, lance a rede do lado direito. E é isso que a gente precisa aprender, mudar nossas estratégias. E a Bíblia diz que disseram, está aqui o morto de 4 dias. Jesus poderia ter estendido as mãos e a pedra. Jesus falou, tirai a pedra. Por quê, pastor? Porque a pedra é responsabilidade sua. Porque a pedra é você quem tira. O milagre é Ele quem faz. A pedra é você quem tira, mas o milagre vem dele. Eu te digo nesta noite, tirai a pedra, porque Ele quer fazer milagre. Arabaia Kodessa, Amunique andará, subir calabandarava subir. Irmã Gisele, levante as mãos, filha. O Senhor disse assim, diga para ela que eu ainda não cumpri e que parece que o tempo está demorado. Mas Deus está dizendo, diga para ela que eu ainda sou Deus que fiz a promessa. E muitas das vezes o coração dela se entristece porque ela quer fazer. Mas parece que as portas estão trancadas, lacradas. E Deus está dizendo, diga para ela que eu sou Deus de intimidade. Diga para ela que proste com todo o coração, lágrimas, súplica. Porque eu sou Deus que levanto do pó o abatido e faço ele sentar em meio a príncipes. Deus está dizendo, diga para ela que eu sou Deus que vou soprar as inconformidades. Porque ela tem uma mente grande, poderosa. E Deus está dizendo, foi eu que dei para você. Foi eu que te dei, aleluia, sonhos, e parece que estão morrendo. Deus está dizendo, diga para ela que hoje é noite de ressuscitar sonhos, e que aquilo que estava morto, volte a viver no teu coração, porque através das tuas mãos, é o que Deus vai fazer. A honra que Deus tem preparado para você, não tem homem que te impeça, não tem mulher que te impeça, não tem marido que te impeça, não tem líder que te impeça, não tem pastor, não tem pastora, não tem missionário, não tem ninguém, porque quem deu o sonho foi Deus, quem deu o projeto foi Deus, quem deu o propósito foi Deus. E Deus está dizendo, pega firme, não olhe para trás, não retroceda, volte a buscar, porque os caminhos vão se abrir. Faça o propósito, porque Deus vai te honrar. Ramanduí Cassé, Calamandoravasté, Ramancho que plomandai, filho. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está aqui. Volte a sonhar. Feche os seus olhos. E não, volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar.